Senhor Jesus, eu oro pela igreja, eu oro pelos membros e eu oro pelas pessoas que têm se aproximado de nós com interesse no Senhor e na igreja. Eu oro para que estes tomem uma decisão e façam parte do corpo de Cristo mediante a fé, o compromisso, o batismo e a Santa Ceia. Eu oro que os que já são parte da mesa, mediante essas coisas, possam ser fortalecidos no Senhor, possam ser lembrados da sua palavra continuamente. Eu oro que hoje a sua palavra possa, por favor, Deus, preparar o nosso coração para te amar mais, para te adorar, porque você é digno disso. Eu te peço que a sua palavra nos oriente, por favor, nos discipline, nos ajude a caminhar de acordo com a sua vontade e fazer o que te agrada, que o Senhor possa nos amar e olhar para nós e ter, Pai, coisas boas em nós, coisas que te agradam em nós. E se há algum caminho mau em nosso coração, por favor, revele a nós, em nome de Jesus. 1 Coríntios 6. Então, na última pregação, a gente falou qual que é o modo que devemos julgar um membro, né? Um membro da igreja. Aí, o excomungar, o excluir alguém, a gente não postou essa mensagem no YouTube, por ser uma mensagem mais restrita, mas vale falar um pouco na mensagem que vai ser postada também, que o que Paulo faz serve para os membros, aqueles que fazem parte da mesa do Senhor, e estes, se entregando ao pecado deliberado, devem ser tirados da mesa. Devem ser disciplinados e corrigidos, entregues a Satanás, para que seu corpo sendo destruído agora, possa haver a salvação do seu espírito. Para que este irmão possa se envergonhar, se arrepender de seus pecados. Mas se esse irmão continua vivendo em pecado no meio da comunidade, ele nunca vai ser submetido a uma necessidade de arrependimento. Ele nunca vai ser colocado diante da afronta da própria palavra de Deus. E este é um erro. Encobertamento de pecado é um erro grave na igreja. Nós devemos, primeiro, partir de nós a confissão de pecados. Precisamos confessar pecados. Confessar tentação e pecado, quando a gente se arrepende e quando a gente alcança o perdão de Deus, há o encobertamento não do pecado, como se fosse uma tentativa de fugir das consequências dele, mas existe o encobertamento de uma multidão de pecados pelo perdão de Cristo. Então, se você esconde o pecado sem arrependimento, você sofre as consequências desse pecado não perdoado e não abandonado. Mas se você confessa os pecados, esses pecados são encobertos pelo amor, pela graça de Cristo, pelo perdão de Cristo. E esconder o pecado de um irmão é ser conivente com este pecado. Na verdade, o que Paulo precisava era que os líderes daquela igreja tivessem passado para ele, ou, melhor ainda, tivessem tomado uma atitude de acordo com aquele pecado. É o que não foi feito, por isso que Paulo vem e tira de dentro do corpo de Cristo, de dentro da igreja, aquele irmão. No capítulo 6, ele vai falar sobre outro erro de conduta da igreja de Corinto, porque é muito importante a gente ter noção disso, irmãos. A igreja de Corinto, ela tinha todos os dons. Percebe-se que Paulo vai deixar para falar dos dons espirituais só lá na frente. Ele primeiro vai corrigir toda a conduta da igreja de Corinto, para depois ele falar mais dos dons espirituais. Mas no começo da carta ele fala que aquela igreja ela possuía todos os dons. Mesmo aquela igreja tendo todos os dons do Espírito Santo, a conduta daquela igreja era reprovável. Eles não tinham conduta de acordo com o Senhor, de acordo com a palavra, de acordo com a fé que eles estavam dizendo professar. Na verdade, eles estavam mergulhados em arrogância, eles estavam mergulhados na divisão
dizendo uns serem de Paulo, outros de Apolo, e no fim das contas não consideravam nem Paulo nem Apolo. E aí Paulo ele vai tratar dessas coisas e chegando no capítulo 6, ele vai falar sobre o litígio, sobre contenda, sobre problemas não resolvidos entre os irmãos daquela comunidade. O que Paulo vai falar é: ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? O que acontecia naquele momento, na igreja de Corinto? Os irmãos tinham problemas uns com os outros. E eles não estavam sendo capazes, não havia sábios naquela igreja, não havia homens, líderes capacitados para tratar aqueles assuntos. E aqueles assuntos estavam sendo levados para juízes ímpios. Isso estava causando até mesmo uma imagem distorcida do evangelho da igreja de Cristo. Porque problemas não resolvidos estavam sendo levados para as autoridades de fora. É importante lembrar também, irmãos, que crimes cometidos dentro da igreja devem ser resolvidos dentro da igreja e depois a pessoa deve ser entregue à justiça humana. Problemas fraternais devem ser resolvidos na igreja e dentro da igreja. Mas crime que acontece dentro da igreja, primeiro resolve dentro da igreja e em seguida entrega o infrator, o criminoso para autoridades policiais cumprirem a justiça humana naquela pessoa. Mas o que Paulo está falando aqui não são de crimes, mas de contendas. Paulo não está falando de violação de leis humanas. Paulo está falando de uma falta de capacidade daqueles irmãos de resolverem problemas entre eles e esses problemas serem frutos de toda essa conduta distorcida que eles tinham. Toda essa vida que não era aprovada pela palavra de Deus e não era aprovada pelo Senhor, estava gerando entre eles falta de perdão e eles também estavam prejudicando os próprios irmãos. Vamos supor que poderia ser problemas até mesmo de finanças. Vamos supor que um irmão emprestou dinheiro para outro irmão e aí o irmão que emprestou quer o dinheiro de volta, o que pegou emprestado não paga, e eles não estavam tendo maturidade para resolver problemas, contendas que existiam entre eles. E Paulo, ele vai, no versículo 2, trazer a igreja de Corinto, tentar, né? Porque Paulo ele vai dizer que estava tentando já com aquela igreja pregar e ensinar e alimentar eles com alimento sólido, mas aquela igreja não progredia. Aquela igreja não amadurecia conforme Paulo esperava e ele sempre tinha que ficar no leite. Paulo ele tenta trazer de novo essa igreja para a maturidade, dizendo: vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Paulo ele está tentando fazer os irmãos lembrar, por exemplo, de Daniel 7:22. Onde tem a imagem do Filho de Deus assumindo um trono e colocando os santos para governar com ele. Quando Jesus volta na segunda vinda, Jesus ele assume o trono e ele coloca os santos, a igreja, o povo dele, aqueles que são salvos para governar com ele no milênio. Agora, eu pergunto para você, como nós, a igreja de Jesus Cristo, seremos capazes de governar com Jesus no milênio, se não somos capazes de resolver problemas entre os irmãos? Nós precisamos estar preparados para quando um irmão vir e nos ofender, precisamos estar preparados para perdoar esse irmão. Se você for ver o conselho de Jesus, você vai ver talvez Jesus falando mais sobre como você sendo prejudicado, você não buscar vingança própria, você não
exigir justiça e ser manso, perdoar, do que você não... É claro que existe, a gente vai ver o conselho bíblico para você não ferir o seu irmão, não causar injustiça contra o seu irmão, mas a maturidade cristã é também sobre a gente sendo prejudicado, a gente sendo injustiçado, não buscarmos vingança ou justiça agora, mas confiarmos no Senhor e darmos a outra face, emprestar e não pedir de volta. Se alguém pedir para a gente andar 1 quilômetro, a gente anda 2. E Paulo vai dizer, vocês não estão sendo capazes de julgar entre vocês, vocês não estão sendo capazes de resolver problemas internos da igreja, mas aguardam o dia em que vão julgar o mundo. Nós precisamos estar preparados para perdoar, nós devemos estar preparados para não ter a nossa fome pela justiça agora, mas confiar em Deus que vai fazer justiça na sua segunda vinda. Devemos estar preparados para dar o de comer e de beber para o nosso inimigo. Devemos estar preparados para emprestar alguma coisa e não pedir de volta. Emprestar e não cobrar juros. Porque se não estivermos exercitando esse tipo de piedade, de amor, hoje e agora, nós não estaremos preparados para, com Cristo, governar e reinar. É óbvio que teremos o nosso corpo glorificado, é óbvio que o Espírito Santo ele vai ser derramado e seremos, de uma forma sobrenatural, preparados para a vontade de Deus. Ele vai capacitar a sua igreja, mas é hipocrisia a gente esperar o retorno de Jesus e dizer que vamos governar ao lado de Cristo no milênio, se eu não consigo resolver problemas mínimos da vida de agora. Porque quando Jesus fala, aquele que for fiel no pouco, sobre o muito colocarei, ele não está falando exclusivamente de finanças. Ele está falando, na verdade, da vida fiel agora. O pouco é o agora. O pouco é essa vida que ele te deu. Com limitações, com doença, com frio, com calor, com ônibus que atrasa, com Uber caro, com cansaço, com sono, com falta de dinheiro. Essa vida agora é o pouco que a gente tem que ser fiel. Porque no milênio, quando tivermos o nosso corpo glorificado, ele vai nos colocar sobre o muito. Ele vai nos colocar sobre liderança de cidades, ele vai nos colocar sobre governo de pessoas, ele vai nos colocar sobre liderança e discipulado de nações, para governar ao lado dele. A promessa bíblica é que Jesus, no dia da sua vinda, vai governar todas as nações ao lado do seu povo. Vamos abrir Daniel 7:22. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Apocalipse 2:26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. A promessa, a expectativa que devemos ter é de, no milênio, governar junto com Jesus e discipular aquelas pessoas que vão ter sobrevivido da grande tribulação, mas não vão ter sido salvas e não tiveram seu corpo glorificado. Aquelas pessoas no milênio que a gente estudou, que são pessoas que casam e ainda se multiplicam e que morrem no milênio. Mas nós que temos o corpo glorificado no milênio, ao lado de Cristo, iremos discipular, iremos liderar, iremos governar ao lado de Jesus. Mas como estaremos pensando nessa realidade se quando há um problema de casamento, a gente não consegue cuidar desse problema à luz da Bíblia, mas a gente leva aos juízes, busca o divórcio, e a mulher processa o cara, e o cara processa a mulher, e como que a gente vai dizer que está se preparando para governar com Cristo, se quando um irmão ofende o outro irmão, a gente não consegue apaziguar e mostrar para o irmão, à luz da palavra de Deus, o que é necessário o perdão, o que é necessário o arrependimento, mas há divisões na igreja, o irmão ofende, aí um troca de igreja, vai para outra igreja. Olha o que Paulo vai falar no versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. E as pessoas se apegam a, meu Deus, a gente vai julgar os anjos no fim dos tempos.
E, cara, como que a gente vai julgar os anjos dos fins dos tempos, enquanto Paulo ele está querendo dizer assim, você está pensando nisso, tem que pensar nisso, tem que se preparar para isso, mas você está pensando nisso, preparando para isso, mas não leva em consideração o agora. Como que você vai julgar os anjos se você não consegue julgar e tratar questões mínimas da vida presente? 2 Pedro 2,4, é um texto que você pode ler em casa que faz concordância com o versículo 3, para você entender um pouco melhor. Judas 6 também, se você quiser ler Judas 6. A igreja é aquela que aguarda, aquela que espera o retorno de Jesus e que estará com Cristo. Nós precisamos agora nos arrepender da arrogância do nosso coração e precisamos nos arrepender às vezes da prepotência e da falta de perdão e de sabedoria em lidar com problemas presentes. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Versículo 4. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a essa vida, põe-se na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Versículo 5. Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Então esse era o contexto da igreja de Corinto. Estavam levando seus problemas entre a igreja, para serem julgados por ímpios. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Olha só o que Paulo vai falar. Terem demandas uns com os outros. Porque não sofreis antes a injustiça. Porque não sofreis antes o dano. Então, meus amigos, o conselho bíblico também não é só como vamos nos preparar para resolver esses problemas, mas é que muitos problemas nem deveriam existir no meio do povo de Deus. Paulo vai falar, por que vocês não sofrem a injustiça? O que aquele povo estava querendo? Eles estavam querendo a justiça pronta. Eles estavam querendo que aquele caso fosse solucionado, eles estavam querendo que quem estava certo saísse por cima, eles estavam querendo estas coisas, esquecendo que o conselho bíblico, por exemplo, em Provérbios 20, 22 é qual? Não busque a vingança, mas espera no Senhor. Então a gente não tem que agora, e isso é muito sério, porque o Evangelho nos ensina e a gente não obedece. O Evangelho fala para a gente dar outra face, mas a gente ama processar alguém por danos morais. O Evangelho fala para dar outra face, mas a gente sempre tem a resposta na ponta da língua para uma ofensa. O Evangelho fala para a gente dar outra face, mas a gente sempre está pronto para se defender e não sair por baixo de alguma falsa acusação. Então Paulo não está falando, olha, a questão não é nem se vocês não terem pessoas sábias para julgar o problema de vocês. Vocês, podendo sofrer a injustiça, não estão sofrendo. Paulo ainda vai falar por que vocês não sofrem o dano, mas buscam terem a justiça aos seus olhos alcançada. Mateus 5,39, abre aí. Se preparar para a volta de Jesus não é só orar e jejuar, mas é obedecer a palavra de Deus, e a gente tem pecado nos nossos dias sobre isso. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitar contigo e tirar a tua vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Nós precisamos nos arrepender, porque achamos que ser um cristão maduro é a performance na hora do louvor, e o quanto a gente fala em línguas, e o quanto a gente está sensível à presença de Deus na hora das canções. Mas a verdade é que o nosso coração precisa ser submetido à mesma mansidão e humildade que o nosso Senhor Jesus se submeteu quando se fez carne. A gente já aprendeu em Isaías que ele, na sua primeira vinda, não usou de nenhum dos seus poderes para convencer o homem de que ele era o ungido de Deus e o Filho de Deus, digno de todas as coisas. Mas ele veio
pregou, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E ele ensina que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Mas a gente, não sendo alguém, exige justiça e direitos. E não se submete à injustiça, não se submete ao dano, procurando a paz, procurando a reconciliação, procurando o perdão, mas a gente quer, a qualquer custo, o que é nosso por direito. Seja a nossa imagem, nossa reputação, nossa dignidade, ou seja, bens materiais, a gente não se submete a esses danos, mas a gente busca contendas e brigas até que o que é certo seja feito na minha vida. E o conselho de Deus é: abandona essa luta do seu ego, mesmo que você sabe que você está certo, tem o direito, mas viva de maneira mansa, humilde, dá outra face, não espere agora, não busque agora, não lute agora pela vingança, mas espera no Senhor, que é justo. 1 Tessalonicenses 5,15. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Jesus ainda vai falar que nós devemos vencer o mal, não com a maldade, mas com o bem. Nós devemos fugir das práticas que respondem prontamente a algum dano que a gente levou. Responder à altura não é o papel de um cristão. Devolver o tapa que você recebeu não é o papel de um cristão. E nós precisamos saber que seguir Jesus não é ir para a igreja no domingo. Mas seguir Jesus é seguir os seus passos. Seguir Jesus é imitá-lo em tudo. Então, está na hora de nós nos arrependermos de achar que seguir Jesus é estudar a Bíblia e só isso, mas esquecemos de praticar o que a Bíblia diz. E aqueles irmãos estavam com contendas, não estavam liberando perdão, não estavam se submetendo à injustiça que estavam passando, mas estavam querendo ir até o fim de suas intrigas, levando até o juízo do ímpio. Há a questão que eu acabei de falar, de nós sofrermos o dano, nós sofremos a injustiça, darmos a outra face e não correspondermos ao mal que sofremos. Amém? Mas Paulo também vai falar, no versículo 8, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazei o dano, e isso aos irmãos. Então nós precisamos também ter a consciência de não ser aquele que causa dano ao irmão. Então se eu fiz um acordo com meu irmão, e esse irmão me emprestou dinheiro, e ele falou que vai precisar desse dinheiro, e eu tenho ciência disso, eu não posso ser alguém que vai faltar com meu irmão, vai deixar ele entrar em dificuldade, vai deixar ele atrasar uma dívida porque eu disse que ia pagá-lo, mas não o paguei. Porque a palavra de Deus também diz que nós temos que ser sim, sim e não, não, e o que não procede e o que vai além disso é do diabo. Eu não posso trazer dano, eu não posso trazer prejuízo para o meu próximo. 1 Tessalonicenses 4,6. Ninguém oprima ou engane ao seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Eu não posso querer tirar proveito do meu irmão. Eu não posso querer lucrar injustamente sobre a vida do meu irmão. Eu não posso causar nenhum tipo de problema para o meu irmão. Eu tenho que ser íntegro, justo e como Jesus em todas as minhas atitudes. Agora, Jesus ele vai repetindo, né, o que foi falado no último domingo. Jesus ele vai dar um passo a passo para resolver problemas. Um passo a passo para nós não precisarmos levar para o ímpio, para o juiz, sabe? Tem problema no casamento? Vai tratá-los das Escrituras. Tem problema com o seu irmão na igreja? Vamos tratá-los das Escrituras. Vamos buscar o arrependimento e o perdão. E nós precisamos lembrar o que Jesus ensinou em Mateus 18. Se você tem... se alguém te ofendeu, não espere a pessoa que te ofendeu vir falar com você. Não seja orgulhoso. Não fique sentado no seu lugar esperando isso. Na verdade, a palavra de Deus vai falar, se você tem alguma coisa com o seu irmão, antes de ofertar, e meu amigo, oferta na igreja é importante. Se você não oferta, a igreja não faz nada. Se você não é generoso, se você não contribui, a igreja não faz nada. Mas Deus disse
antes de entregar a tua oferta, vai e se reconcilia com o seu irmão. Porque na casa de Deus, o que importa não é o quanto entra no caixa através da sua vida. O que importa é se você tem feito e seguido os mandamentos do Senhor Jesus. Então, antes de você ofertar, antes de você entregar qualquer coisa no altar, antes de você fazer qualquer pix para a conta da igreja, se você tem alguma coisa com o seu irmão, vai resolver. Aos casados, a palavra de Deus diz que a nossa oração ela não chega até Deus se nós temos problemas não resolvidos com o nosso cônjuge. E Jesus vai falar em Mateus 18, se a gente se sentiu ofendido por alguém, a gente tem que ir até a pessoa, ter maturidade, coragem, falar, você me ofendeu quando você fez isso. E não fazer fofoca. E não falar da pessoa para outra. Olha o que a pessoa fez comigo, olha o que a pessoa falou de mim, olha o que a pessoa fez para mim. A palavra de Deus fala, vai até quem te ofendeu e vocês em secreto, vocês dois, sem ninguém saber, tentem resolver o que aconteceu. Vocês não conseguiram resolver o que aconteceu? Chama a testemunha. A testemunha vai ver o caso, vai ver a situação e ela vai ser ou alguém a mais para provar que aquela pessoa que ofendeu está errada, ou talvez vai ser alguém que vai trazer luz para a situação, nem é tudo aquilo, o que aconteceu foi outra coisa, mas vai chamar testemunha para que quem ofendeu possa vir a arrependimento, para que quem ofendeu possa envergonhar-se e saber, ter consciência do que fez e se arrepender. Mas se aquela pessoa, mesmo com testemunha, não se arrepende, presta atenção, é desse jeito que a igreja tem que tratar problema. É desse jeito que tem que ser. A Bíblia não é um livro de metáforas que a gente escuta, entre por aqui e sai por aqui. A palavra de Deus, ela é nossa regra de fé e é assim que a gente tem que resolver problemas na igreja. Tomou testemunha, não resolveu, Jesus não fala para você desistir. Deixa para lá, esquece, leva para a igreja. E levar para a igreja é colocar diante de uma comunidade como essa, 10, 12 irmãos, para julgar o caso. Olha, fulano ofendeu ciclano. Fulano não está se arrependendo. O ciclano foi até fulano. Pôs a situação. Não houve arrependimento. Testemunhas 1, 2 e 3. Sabendo do caso, foram lá. Não se resolveu. Agora, diante da igreja, nós estamos aqui para reconhecer que realmente foi cometida uma ofensa, foi cometido um pecado contra este irmão, procurando para que aquele que ofendeu venha arrependimento. Se ele não vem arrependimento, a gente considera essa pessoa como alguém que precisa ser evangelizado de novo. Uma pessoa que precisa do evangelho, uma pessoa que não deveria estar sendo considerada alguém maduro ou verdadeiramente salvo como a gente pensava. Mas uma pessoa que precisa de novo do evangelho. Amém? Porque como a gente vai esperar Jesus governar junto com os santos no milênio, se os santos não estão tendo maturidade e capacidade para resolver problemas eclesiásticos, fraternais. E além disso, a igreja não conseguindo resolver problemas de dentro, causam escândalo para os de fora, mau testemunho. Os de fora tendo que entrar na igreja para cuidar de questões que irmãos maduros e sábios deveriam cuidar. Sobre a injustiça, Paulo vai falar no versículo 8, no versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, não é só sobre conduta, olha, faça isso porque é bonito, ou faça isso porque é legal, e a igreja de Cristo tem que ser maneira, mas é a conduta que devemos ter tem que estar de acordo com a cidadania do reino. Se Jesus te salvou, se Jesus te regenerou, se você é uma nova criatura em Cristo, então se arrependa das suas práticas pecaminosas e viva de acordo com alguém que faz parte do reino de Jesus Cristo. Outra coisa, como você espera, Isaías 2, como você espera a lei de Deus fluindo do trono, se a lei de Deus agora nas nossas mãos não é praticada? Você tem a lei de Deus na sua mão. Você tem a palavra de Deus na sua frente. Você escuta a palavra de Deus na igreja caseira, você escuta a palavra de Deus na igreja que se reúne no domingo, você escuta a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, você estuda a palavra de Deus, mas se você não pratica a palavra de Deus, como você diz, como você declara que você anseia o retorno de Jesus e o dia que ele vai sentar no trono e a lei vai fluir do trono?
se você não é capaz de cumprir o sermão da montanha, se você não é capaz de ser aquele que Jesus descreve em Mateus 4, 5, 6, 5, 6 e 7, na verdade. Se você não é capaz de ser aquele cristão, como você diz estar ansioso pela lei que flui do trono? Porque aqueles que anseiam a lei que flui do trono é aqueles que agora têm prazer na lei do Senhor. Aqueles que agora amam a palavra de Deus, aqueles que agora meditam nela dia e noite, aqueles que agora, diante de Jesus, o ama e obedece a sua palavra, são estes que realmente aguardam o retorno de Jesus. Quem não lê Bíblia, quem não obedece a Bíblia, quem não pratica a Bíblia, é alguém que constrói a sua casa sobre a areia. É alguém que logo, logo vai ter as suas fundações abaladas pelas ondas do mar. É alguém que não vai perseverar até o fim. É alguém que vai apostatar. É alguém que vai ter o amor esfriando. Eu não posso fazer muito por você se não pregar o evangelho para você. Eu não posso fazer muito por você se não expor as escrituras aqui domingo após domingo. O resto, eu como ministro da palavra, confio em Deus, que é o que verdadeiramente salva. E aí depende de você praticar o que você ouve, obedecer a Jesus e declarar que o ama. Porque o amor a Jesus está ligado diretamente a obedecer os seus mandamentos. Aquele que me ama é aquele que ouve e obedece às minhas palavras. Se você sai daqui e faz tudo o contrário da palavra, você não ama Jesus. Você não ama Jesus. E aí, eu ia falar, não só falo isso, né? Praticamente Paulo está falando, não estou falando só isso para que vocês sejam politicamente corretos e legais, mas porque o reino de Deus não tem lugar para injustos, devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Então, se você pratica injustiça com alguém, isso é muito sério, a gente precisa se arrepender. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Eu preciso me arrepender. Eu já pratiquei injustiça com outras pessoas. A gente é injusto com outras pessoas. A gente fala mal de outras pessoas. Se alguém dá o troco errado, a gente não fala. A gente acha que é bênção de Deus. Não é bênção de Deus, é maldição para sua vida se você não vai lá e devolve o troco. Parei de pagar a internet continuou funcionando mais 3 meses. É bênção de Deus não é bênção de Deus não. Liga lá e fala para cancelar a internet que você não tá pagando ela. Fui fazer compra, a caixa passou 3 produtos e não leu no leitor, aí Deus me abençoando. Não é Deus te abençoando. Fala para ela que você viu e paga pelo que você tá levando. Nossa, saiu um filme e eu assisti antes de sair no cinema. Nossa, saiu uma música, mas eu já tô ouvindo ela. Eu não pago luz porque o antigo morador fez um gato e eu não vou tirar. Os injustos não vão herdar o reino de Deus. Nossa, minha empresa fez 2 pagamentos, eu não vou falar não, porque é bênção de Deus. Não, não é bênção de Deus não, vai lá e devolve. A bênção de Deus não acrescenta dores. Não vem por meios desconfiáveis. Nossa, o irmão me emprestou dinheiro, mas ele esqueceu. Você lembrou? Vai lá e paga ele. Nossa, eu tenho que curtir a vida. Hoje eu não vou pra igreja, eu vou ficar vendo série. Não, hoje eu vou beber só um pouquinho, vou passar um pouquinho da conta hoje. Hoje é o dia do lixo e hoje eu vou curtir. Você entregue às suas paixões pecaminosas, você não tem lugar no reino de Deus. Quando você busca o lucro imundo, quando você busca benefício pela injustiça ou por aquilo que não é correto, você não tem lugar no reino de Deus. Quando você idolatra imagem, pessoas, trabalho, a si mesmo, política, você não tem lugar no reino de Deus. Você pratica adultério na internet, no quarto do motel, com seus olhos, com seu coração ou com sua mente. Se você é um adúltero, você não tem lugar no reino de Deus. Se você é alguém que abandona o seu marido ou sua esposa para se casar com outro, você não tem lugar no reino de Deus. Se você é alguém que fica na internet vendo mulher que não é sua, você não tem lugar no reino de Deus. Você fica vendo homem na rua que não é seu, você não tem lugar no reino de Deus. Se você vai para qualquer lugar, não para fazer aquilo que você devia fazer, mas para ver alguém que não é o seu cônjuge, você não tem lugar no reino de Deus. Se você está rendido à homossexualidade, ativa ou passiva, você não tem lugar no reino de Deus. O que é uma homossexualidade ativa? É ser um sodomita, praticar as imoralidades de Sodoma e Gomorra.
Homossexuais ativos que não se arrependem dos seus pecados não têm lugar no reino de Deus. Assim como o hétero adúltero não tem lugar no reino de Deus. O homossexual que pratica imoralidade sexual não tem lugar no reino de Deus. E o homossexual passivo, ele não precisa fazer as práticas de Sodoma, que você sabe qual é. Eu não preciso ser sem etiqueta e falar palavras torpes aqui na frente. Você sabe qual eram os costumes de Sodoma. Um homossexual sem arrependimento, que não crê em Jesus e que não se submete à santificação pelo Espírito Santo que vem após a salvação, mesmo não praticando, mas passivo e sem arrependimento, não tem lugar no reino de Deus. Ladrões. Se você se beneficia de algo que você não pagou, se você se beneficia de alguma coisa que você não tem direito daquilo, das formas legais, você não tem lugar no reino de Deus. Se você é alguém que ama o dinheiro, a riqueza, bens materiais, você não tem lugar no reino de Deus. Se você é alguém que se entrega à embriaguez, se você é alguém que bebe além da conta e se embriaga, você não tem lugar no reino de Deus. Se você é alguém que blasfema ou é um maldizente, se você é alguém que fala mal e fofoca e sua boca é um poço de lama e de esterco, você não tem lugar no reino de Deus. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Não tem lugar no reino de Deus aqueles pecadores que não chegam ao arrependimento. Não tem lugar no reino de Deus pessoas que não se arrependem para viver como o rei deste reino. Não tem lugar no reino de Deus para aqueles que não concordam e não vivem de igual maneira a Jesus Cristo, aquele que vai se assentar no trono para sempre. Há uma falsa teologia que diz que todos são salvos. Estes citados não vão entrar no reino, mas vão ser salvos. Isso daí é heresia. É um erro grotesco. Salvação e reino de Deus são uma coisa só. A salvação são para todos esses da lista que chegam ao arrependimento, que são alcançados pelo Espírito Santo, são convencidos do seu pecado, abandonam este pecado e vivem agora para a graça de Deus. É o que Paulo vai falar no versículo 11. É o que alguns têm sido. Alguns de Corinto eram essas pessoas da lista. Alguns de nós aqui hoje éramos pessoas dessa lista. Se ainda pratica alguma coisa, deve se arrepender, deve confessar e deve abandonar. Mas sendo essas pessoas, hoje somos lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito nosso Deus. Então aquele que é alcançado por Deus, aquele que é salvo, ele é justificado, lavado e santificado no nome daquele que morreu na cruz por nós, no nome daquele que se fez carne, Jesus. O sacrifício perfeito, o homem sem pecado, que perdoa os nossos pecados e que deixou o seu Espírito, que nos santifica diariamente. Então, se em algum momento da sua vida você perdeu o amor pela santidade e se entregou ao pecado deliberado, você, de alguma forma, nunca foi salvo por Deus. Porque a salvação de Deus inclui um Espírito que habita em você e te santifica. A salvação de Deus inclui um Espírito que entra no nosso coração, faz habitação e nos lava e nos regenera e nos faz amar a sua palavra. Os salvos pecam? Pecam. Os salvos cometem pecados grotescos? Cometem pecados grotescos. Infelizmente. Mas estes salvos, quando caem em si e veem o que fez, não acreditam. Vem remorso e arrependimento. Vem remorso, mas vem mudança de vida. Um salvo não vive no pecado. Um salvo peca. Um salvo cai. Um salvo desliza. Um salvo precisa lutar contra o pecado todos os dias, porque aquele que está de pé tem que tomar cuidado para não cair. Mas um salvo que cai é levantado por Deus. Agora, se aquele que caiu não se levanta, se aquele que caiu permanece caído, se aquele que caiu morre no chão, este nunca foi salvo.
que pelos frutos conhecereis uns aos outros. E o fruto da salvação não são os dons, como a gente vê em Corinto. Os dons não mostram que você é salvo. Você pode discernir línguas. Alguém falar em línguas, você pode levantar e traduzir tudo. Você pode ter um sábio conselho na ponta da língua. Você pode impor as mãos às pessoas serem curadas. Você pode pregar e ensinar como ninguém. Mas esses não são frutos de salvação. Frutos de salvação é o que João Batista, quando prega, fala: gerem frutos dignos de arrependimento. Frutos de arrependimento são frutos de alguém salvo. Então Paulo vai falar: estes da lista vocês eram, igreja de Corinto, mas agora vocês são lavados. Não vivam no pecado, não vivam como estas pessoas, não vivam como estes que vocês eram e faziam parte, mas agora vocês são uma nova criatura em Cristo Jesus, no nome de Cristo e pelo Espírito de Deus. Se você antes roubava, não roube mais. Se você antes era alguém que falava mal, fofocava, não fale mais mal e não fofoque mais. Se você era alguém que se beneficiava de gato, de aplicativo de filme que te faz ver filme grátis do cinema, meu irmão, chega em casa e desinstala isso do seu computador, da sua televisão. Estando com Cristo agora, devemos ser santificados por Ele e abrir mão de tudo que não é santo, não é correto, não é digno, não é agradável aos olhos do nosso Deus. Ser cristão é tipo não colar na prova e aguentar um 0. Atrasado no trabalho e bater o cartão no horário que você chegou. E ser descontado a hora que você não trabalhou. Às vezes a gente só acha que isso é certo quando tá na pele do empreendedor, né? Que paga a folha de pagamento. A WID vai provar isso quando tiver funcionário. Pagar a hora que não foi trabalhada. Será que é certo e justo? Nós precisamos nos colocar no lugar das pessoas e pensar o que Jesus quer de mim nessa situação. A gente gosta de tirar proveito dos outros, mas já pensou a Rena envia um bolo e ela não é paga? O dano que ela vai ter? Você encomenda um bolo com a Rena e promete pagar depois, e porque você é irmão da igreja, ela vai e faz. Pague ela. Ela tem conta para pagar, não foi de graça os ingredientes. É o emprego dela, é o trabalho dela. Se você olha uma mulher que não é sua, ou se você olha um homem que não é seu marido, se arrependa. Pare de frequentar este lugar. Pare de acessar essa página. Exclua esse aplicativo. Joga seu celular na parede. Esmaga seu celular com um martelo. É melhor você ir para o reino de Deus sem uma mão, ir para o inferno com 2 mãos. É melhor você ir para o reino de Deus sofrendo o dano da justiça, do que ser alguém que vai para o inferno e vive nessa vida com as regalias da injustiça. Nós podemos esperar o retorno de Jesus, que é justo, cometendo injustiça, meus amigos? A gente pode falar: Maranata, ora vem aquele que é o fogo consumidor, se a gente não se arrependeu ainda de muitos pecados que cometemos. Mas, repito o que Paulo disse, éramos essas pessoas, agora somos lavados, somos salvos, somos redimidos e precisamos viver agora de acordo com essa vida. Colossenses 3, vamos abrir Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Precisamos mortificar a nossa carne. Paulo vai falar: não mintam um para o outro. A gente precisa viver na verdade. A vida da igreja é tão bela, a vida da igreja é tão maravilhosa se a gente aprende a conviver com os problemas. E não com os problemas, mas lidar com eles. Se arrependendo, perdoando e confessando e abandonando. Olha só o que Paulo vai falar no versículo 12. Tudo que eu disse para vocês agora, olha o que Paulo vai falar para você. A gente acha que esse texto agora é sobre flertar com o pecado. E você vai entender o que eu estou falando. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Você acha que esse texto aqui é um blefe? Olha, isso aqui é pecado. Tudo te é lícito. Mas nem tudo te convém. Vai lá e faz, mas não te convém fazer, não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando assim: tudo lhe é lícito, está tudo diante de você, você pode praticar essas coisas, você vai, se você quiser enganar sua esposa, você vai conseguir. Se você quiser enganar o seu patrão, você vai conseguir. Se você quiser enganar qualquer pessoa, você vai conseguir. Tá lá, você vai poder fazer.
Mas não te convém sendo alguém salvo. Não te convém mais viver essa vida. Não te convém mais ter essas práticas. Todas as coisas estão aí listas para você. Você agora é livre do pecado. Você não tem mais as gemas do pecado, mas você continua escolhendo. Está diante de você o bem e o mal, o certo e o errado. Mas não te convém. Todas as coisas me são listas, mas eu não vou me deixar dominar por elas. O pecado está lá diante de mim para eu praticar ele. Mas livre uma vez do pecado, não vou mais me submeter ao pecado de novo. Não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Não significa assim, vai, faz, mas cuidado para isso não ser o Deus da sua vida. Não vai, não faz. Não convém aos santos estas coisas. Não tem mais domínio sobre os santos estas coisas. Não flerte com o pecado. Quando alguém ama Jesus, essa pessoa não fica nos limites do pecado. O que eu posso fazer? Até onde eu posso ir? Quem ama o Senhor abandona o pecado radicalmente, cara. Agora, essas pessoas que estão na igreja e ficam perguntando até onde eu posso ir, até onde não é pecado, não amo o Senhor Jesus. Porque quer ser feliz de algum jeito nessa vida sem desagradar a Deus, Mas aqueles que amam o Senhor abrem mão de coisas que até pode para ter mais de Deus. Às vezes o cara tá lá, fala, da hora, Netflix eu posso, mas eu vou abrir mão para ter mais tempo de oração. Ele pode, mas ele abre mão. Agora, quem vive nos limites do pecado é alguém que ainda não ama o Senhor Jesus de todo o coração. Não entendeu o que é mortificar a sua carne. Morrer não é ficar... Tem gente que não morreu para Cristo. Tem gente que está na UTI, está em coma. Tem gente que está com Cristo, mas o corpo está preservando por aparelho. Porque se alguma coisa der errado, eu volto e volto para a minha vida antiga, e volto para o meu pecado. Está na hora da gente desligar os aparelhos. Está na hora da gente parar de fazer pequenas coisas que são erradas e são pecado. Está na hora da gente parar de fazer coisas injustas. Está na hora de nós seguirmos o Senhor de todo o nosso coração, com tudo que nós temos, morrendo para nós mesmos e vivendo inteiramente para Cristo. O corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Paulo vai falar que a comida é para o estômago e que o estômago é para a comida, e mais Deus no fim dos tempos vai destruir tanto um quanto o outro, mas o corpo não é para prostituição, não é para a imoralidade, não é para o pecado, mas o corpo é para o Senhor. O seu corpo, você por inteiro é para Deus. Vai falar aqui da teologia de João 17, 21 ao 23, que Jesus diz sobre a unidade da igreja. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, e Ele nos convida a ser um com Ele. Se nós flertamos com o pecado, se a gente não entrega o nosso corpo totalmente a Deus, nós não conseguimos ser um com Ele. Mas tendo Jesus uma vez morrido, ressuscitado, nossos corpos pertencem a Ele e Ele ressuscitará os nossos corpos nos últimos dias. Paulo está combatendo aqui, principalmente, o fato de o pecado da moralidade é um pecado dentro do corpo. Quando você mente, você está pegando fora do corpo, mas quando você peca com a imoralidade sexual, você está pecando contra o corpo, um corpo que agora pertence a Deus e que é templo do Espírito Santo. Fugir da prostituição. Todo pecado que comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis, versículo 16, que o que se junta com a prostituta se faz um com ela. Porque serão, disse, dois, uma só carne. Mas, versículo 17, o que se junta com o Senhor é um mesmo Espírito. Não tem como vivermos dividido com o Senhor e com o pecado. Deus nos convida a sermos um com Ele inteiramente. Você compreende esse misticismo de você ser um com o Senhor? Às vezes a gente entende muito isso que é ser um com os outros, né? Somos um, somos parte do mesmo corpo, mas nós somos um com o Deus, nós somos um com a Trindade, fazemos parte de uma comunhão mediante o sacrifício de Jesus.
E não tem como o seu corpo ser de Deus e o seu corpo ser da prostituição. Não tem como o seu corpo ser de Deus e o seu corpo ser do pecado. O que você acha que é ser uma noiva pura e imaculada para Jesus? O que você acha que é ser uma noiva preparada para o retorno de Jesus? É ser uma noiva que agora entrega-se totalmente ao seu amado. Por que de tudo isso? Versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Qual foi o preço? O sangue de Cristo derramado na cruz. Pedro vai falar que a gente não foi comprado com ouro, com prata, mas a gente foi comprado com o sangue de Jesus. Glorifiquem, pois, Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós precisamos glorificar a Deus com o nosso próprio corpo. Precisamos glorificar a Deus com a nossa própria vida. Precisamos nos entregar ao Senhor inteiramente. Eu faço e eu só prejudico a mim mesmo. Vocês já ouviram isso? Eu fumo cigarro e eu só estou matando eu, não estou ferindo mais ninguém. Tudo que você faz contra si, que você faz contra o seu corpo, destruindo, prostituindo, enfim. Você faz e você sim está pecando, porque o seu corpo, a sua vida pertence a Deus. Glorifique, pois, a Deus com o seu corpo, porque vocês foram comprados com sangue. A gente vai ceiar agora, em memória de Jesus.